nós trabalhamos em um emprego, nós não vamos, é considerado como uma falta. Eu sei que muitos que faltaram justificaram e alguns não. Só que quando você falta numa empresa e não vai, sem dar uma justificativa, você perde grandes benefícios, né? Não é diferente para Deus, né? Estamos aqui, não a trabalho, mas estamos aqui, né? Na presença de Deus, é o que nos livra, que nos guarda, que nos dá proteção todos os dias da nossa vida. E nós deixamos de ganhar alguns benefícios da parte de Deus, porque deixamos de justificar, muitas das vezes, de estar na casa do Senhor. Mas eu louvo pela vida de cada um que está aqui hoje, e Deus está feliz contigo, amém? Estamos na campanha, né, vivendo o sobrenatural de Deus. Quem já viveu o sobrenatural de Deus aí, dá glória. Aleluia. Você que ainda não viveu, eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai sair daqui e vai começar a viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Abra a sua Bíblia. Quero deixar uma palavra rapidamente aqui hoje. Ela se encontra lá em Daniel. É uma palavra, né, bastante conhecida. Ela se encontra em Daniel, no capítulo 3. Eu vou estar fazendo a leitura o 17 e o 18, os versículos. Daniel, capítulo 3, o versículo 17 e 18. Todos acharam? A palavra do Senhor, então, ela diz assim dessa maneira, para mim e para você hoje. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e a que nós pode nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Pode se sentar glorificando o nome do nosso Senhor, porque Ele já se encontra neste lugar. Irmãos, estamos aqui numa campanha de quarta-feira, vivendo o sobrenatural de Deus. Essa palavra vivendo o sobrenatural de Deus, se a gente for ver no português, ela está no presente. Vivendo. Aqui não está falando que você vai viver, que você já viveu, mas que você está vivendo. Eu quero dizer para você nessa noite que todos os dias essa palavra ela vai fazer parte da sua vida, que você estará vivendo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, né? Muitas das vezes, irmãos, eu quero deixar rapidamente aqui, a gente fala sobrenatural, mas eu quero deixar aqui o significado, né? Que muitas das vezes nós não conhecemos, mas peraí, o sobrenatural. Primeiro eu quero dizer para você que o sobrenatural, ela não existe essa palavra aqui na terra. Você não vai encontrar homem nenhum que vai fazer algo sobrenatural na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Essa palavra sobrenatural, só tem um homem, uma pessoa que pode fazer isso na minha vida e na sua. E ela é celestial. Se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Somente Ele pode fazer o sobrenatural na minha vida e na sua. Mas só que nós precisamos entender qual é o significado da palavra sobrenatural. Sobrenatural de Deus refere-se a eventos e fenômenos que transcendem as leis naturais, frequentemente associados à intervenção divina e milagres. Você prestou atenção? Ou seja, ela vem sobre intervenções divinas, não aqui da terra. Muitas das vezes nós possamos até tentar achar, né, aqui na terra, mas você não vai achar. O fator para isso acontecer na minha vida e na sua é o quê? É acreditar e ter confiança. Não tem como, irmãos, eu e você, nós queremos viver o sobrenatural. E primeiramente, nós já sabemos que o sobrenatural não é da terra. Ela é divina, ela vem do Criador, do céu e da terra. Mas sem confiança e acreditar, não tem como você viver o sobrenatural. Você sabe por quê? Primeiro, o Criador da terra, você não vê. Nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir a presença dele. Então você tem que confiar e acreditar. Se você não usar essas duas palavras no seu dicionário, no dia a dia, na sua vida, você não vai conseguir alcançar o sobrenatural na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que através hoje dessa palavra, que vamos sair daqui sim, começamos a
ter sobre a nossa vida o sobrenatural. E essa palavra, irmãos, que eu falei aqui agora, que foi lido em Daniel, fala sobre 3 jovens, né? 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que agora quem não conhece, vamos agora conhecer qual que é a verdadeira identidade de cada um deles. O rei Nabucodonosor, ele decreta uma lei. Todo mundo sabe o que é decretar uma lei, né? Decretar uma lei, irmão, é algo, quando é batido o martelo, no seu trabalho, na sua empresa, onde que você frequenta, é decretada uma lei. Você tem 2 opções. Ou você segue aquela lei que foi decretada, ou você vaza fora, ou você vai embora e sai daquele lugar. Só que eu quero falar aqui sobre 3 jovens que eles não teve a opção de simplesmente sair e ir embora. Mas sim, eles teve a opção de decidir de qual lado que ele se encontrava. Então o rei, ele cria uma imagem, né, enorme, tanto na altura como na largura. Essa imagem, ele decreta uma lei que todos, começando das autoridades que se encontravam naquela época, juízes, né, todas as autoridades que se encontravam naquele lugar, naquela cidade, quando tocasse uma buzina ou qualquer tipo de som, de música, todos tinham que se prostrar sobre aquela imagem. Irmãos, é decreto. Mas espera aí, se eu não fazer isso, se você não fazer, você vai ter uma consequência. No seu trabalho, aonde que você está, se for decretado alguma coisa e você não obedecer, você vai ter uma consequência, uma advertência, uma chamada de atenção, até mesmo, né, a perda do trabalho. E naquele momento ali, quando ele decreta que todo mundo tinha que se prostrar diante daquela imagem, o rei, ele decreta que nem aquele que não se prostrasse seria jogado dentro de uma fornalha cheia de fogo, que normalmente quando fala isso, ninguém vai escapar de uma fornalha. Ou seja, você está decretado à morte. Se você não se dobrar o seu joelho, né, e não exaltar e adorar aquela imagem, você será jogado dentro de uma fornalha de fogo. No seu trabalho seria dessa maneira assim, ó. Foi decretado essa ordem. Se você não cumprir, você vai ser mandado embora. Pronto, e acabou. E naqueles dias, irmãos, foi dado essa ordem. E logo, quando se reuniam todo mundo ali, ao redor daquela estátua, logo se tocou, né, a buzina, tocaram-se as músicas, e todo mundo naquele momento teve que se prostrar. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem 2 opções, você que é cristão que está aqui, você tem a opção nessa noite, de se prostrar diante do seu inimigo, ou de se levantar e colocar em posição e começar a glorificar o nome de Deus. Porque o inimigo, ele pode até tentar, irmão, te enganar, o inimigo, ele pode até tentar tirar a sua identidade, mas identidade ninguém tira. Sabe por que ninguém tira? Que quando você vai a primeira vez e tira o seu RG e o seu CPF, ninguém tem autoridade de ir lá e mudar ele. Você vai morrer com o número de um CPF. Ninguém vai mudar ela de você. Eu quero dizer para você nessa noite, que tentaram tirar daqueles 3 jovens a identidade que eles se encontravam. Então naquele momento, todos se prostraram. Mas eles 3 não se prostraram para aquela estátua. Eu quero dizer para você nessa noite, não se prostra para o seu inimigo, porque Deus manda dizer que Ele está no controle de tudo. Pode até chegar uma ordem para você, pode até chegar um decreto, só que Ele fala que o decreto maior não é da terra, o decreto maior é aquele que vem do céu. O homem pode até decretar alguma coisa sobre a sua vida. Algumas pessoas, familiares, amigos já decretou sobre a sua vida perda financeira, perda material, já decretaram sobre a sua vida perda espiritual. Deus manda dizer que somente Ele pode decretar algo sobre a sua vida. Não desista. Aqueles 3 jovens, eles decidiram tomar uma atitude, eles não perderam a sua essência, que era o que? A confiança em Deus. Então eles não se prostraram diante daquela estátua. Então o que acontece? Naquele momento todo mundo se prostraram, só que eu quero dizer para você que é rápido isso.
quando você não se prostra para o inimigo, quando você não se prostra, você está na presença de Deus, pessoas vão ficar furiosas. O inimigo ele vai ficar furioso com aquela situação. Então ali alguns homens vão até o rei para acusar aqueles 3 jovens. Isso é normal, irmão. Pessoas vão acusar você, pessoas vão nos acusar. Porque nós somos pessoas diferentes daqui da terra. Pessoas diferentes, nós estamos aqui não com o mesmo propósito de quem está na terra, em busca de bens materiais ou de algo que se encontra aqui na terra, aonde que a traça e a ferrugem vai destruir. Mas nós estamos com um propósito aqui no céu, é de ir para a glória. Quem quer para a glória aqui, dá glória de Deus. Não é diferente. Aqueles 3 jovens, eles estavam decididos perder as suas vidas, porque eles sabiam que se eles não se prostrassem, eles seriam jogados dentro de uma fornalha. Mas eles não se prostraram. Mas eu quero dizer que logo rapidamente chegou a informação até o rei. Falei, ó rei, é o seguinte, o senhor não deu uma ordem? Deu. A ordem não é para ser cumprida? Sim. Então, tem 3 jovens que não se prostrou diante daquela estátua. Ah, é assim? Então manda, traga eles até a mim. Então, pegaram aqueles 3 jovens e levaram diante a presença do rei, já sabendo que as consequências iam vir até eles. Então o rei naquele momento pergunta, mas espera aí, o que está acontecendo? A ordem não foi para todos se prostrarem? Por que vocês não se prostraram diante da estátua que eu determinei o decreto? Qual que foi o motivo? Mas espera aí, eu vou dar uma chance para vocês. Nós vamos tocar de novo, né, e vocês vão se prostrar. E eu quero dizer para você, o inimigo pode até tentar. Ele pode até tentar te derrubar 1, 2 vezes. Porque o diabo usou o rei mais uma vez para falar, ó, mais uma vez vocês têm, né? Vocês têm uma chance de se prostrar. O diabo é de jeito, mano. Ele funciona dessa maneira. E mais uma vez, eles não perderam a sua essência e não se prostraram diante daquela estátua. Então, o rei avisa eles, ó, vocês vão ser jogados dentro de uma fornalha. E a resposta imediata daqueles 3 jovens, de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela se encontra lá no versículo 17 e 18, aonde que foi lido. Foi a resposta deles para o rei, naquele momento que ele deu uma nova chance para que ele se prostrasse. Então aí nesse momento eles usam a autoridade que Deus deu para eles, a essência, né? E usa também a sua identidade. A resposta foi essa: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode nos livrar, eles nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, rei. Foi abusado, não foi? Foi abusado. Então, se ainda não ficar sabendo, ó rei, que não servimos a teus Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que levantou. Irmãos, eles não só foram, né, de autoridade, mas eles abusaram. Abusaram, o que eu quero dizer na forma, porque eles sabiam que o Deus vivo quem eles servia. Eles abusaram com autoridade e falaram para o rei, ó, pode acontecer o que for, pode jogar nós dentro da fornalha, mas não vamos negar o nosso Deus, nós não vamos negar a nossa essência. O que eu quero dizer para você é que nós como cristãos, estamos sujeitos no dia a dia, às vezes, passar por dificuldade igual esses 3 jovens passaram, de estar negando o nome de Deus. Muitas das vezes de estar negando o nome do nosso Senhor. Por quê? Atitude de medo. Porque quando chega uma palavra no seu trabalho e fala dessa maneira, ó, você pode ser crente, mas se você não fazer isso, você vai ser mandado embora. E aquilo que a pessoa pede para você, o seu chefe, às vezes, muitas das vezes, a autoridade, é aquilo que sai fora dos padrões de vida de cristão que nós seguimos. E nós ficamos com medo, e nós negamos o nome do nosso Senhor. Mas eu quero dizer para você, que aqueles 3 jovens, o que chegou até eles não foi só o desemprego, mas foram a perda da vida deles. E mesmo assim eles não negou o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, uma coisa que chama muita atenção. O que me chama muita atenção é mesmo eles ameaçados de morte, eles não negaram a sua verdadeira identidade. E como eu já falei,
Identidade é algo que você guarda e ninguém tira de você. O verdadeiro cristão, ele guarda uma identidade dentro dele. Ele pode cair até mesmo na tentação, pode cair muitas das vezes até mesmo no pecado. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu quero dizer para você, nessa noite, não perda a sua identidade como cristão. Não perda a sua identidade para que no futuro você venha se arrepender. Muitas das vezes não alcançamos o sobrenatural na nossa vida, porque muitas das vezes nós perdemos a nossa identidade. Só que eu quero dizer para você nessa noite, em reconhecimento, aquele momento em quando eles negou novamente, o rei então manda pegar aqueles 3 jovens e jogar dentro da fornalha. Irmãos, a fornalha, ele estava tão furioso, porque eles foram tão, naquele momento com o rei abusado, ele ficou tão furioso, que ele mandou esquentar quantas vezes a fornalha mais? 7 vezes. Bom, já era quente, 7 vezes mais. Só para você ter noção, quando aqueles homens pegaram aqueles 3 jovens e chegaram para jogar dentro da fornalha, eles foram mortos, eles foram queimados na hora. Então naquele momento foi jogado os 3 jovens dentro da fornalha. Agora onde aqui, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, preste atenção, aonde começa agora o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua, aonde que começa o agir sobrenatural de Deus na vida daqueles 3 jovens. Naquele momento, o rei Nabuco vê 4 homens dentro da fornalha. Quando ele foi jogado, o rei fica curioso, chega até perto da fornalha para ver. Provavelmente não vou conseguir ver nada, porque nessa temperatura já deve estar todo mundo torrado. Mas que quando ele chega perto da fornalha, ele vê 4 homens dentro da fornalha. Eu quero dizer para você nessa noite, o seu inimigo, através do sobrenatural da sua vida, ele vai ver o verdadeiro Deus que existe. Está lá no versículo 26. No versículo 26, irmãos, através da vida daqueles 3 jovens, o rei, ele viu o verdadeiro Deus que existia na vida daqueles 3 jovens. No capítulo 26, então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Naquele momento, o sobrenatural que aconteceu na vida daqueles 3 jovens impactou a vida do rei. Eu quero dizer para você que o sobrenatural da sua vida vai impactar a vida de pessoas que estão lá fora, pessoas que estão te olhando lá de fora, pessoas até acusadoras, pessoas que tentaram até te defamar, pessoas que tentaram até te acusar. Pessoas que queriam te ver dentro da fornalha, através do Deus e da vida sobrenatural que você vai começar a viver sobre a sua vida. Através disso você vai impactar a vida de pessoas. O rei então ele fica abismado com aquilo. Como assim pode? Então ele sai para fora em reconhecimento do rei Nabucodonosor, do Deus de Isaque, Mesaque e Abednego. O reconhecimento a gente pode encontrar no versículo 28 e no versículo 29. A palavra ela diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, não a não ser o Deus verdadeiro. Irmãos, esse é o verdadeiro reconhecimento. Naquele momento, o rei reconheceu que o verdadeiro Deus era o Deus daqueles 3 jovens. Ele reconheceu naquele momento que o verdadeiro Deus é aquele Deus que aqueles jovens serviam. Vai chegar um ponto da sua vida que você pode até pensar que tudo está acabado, que tudo não vai mais dar certo, que tudo não tem jeito mais. Mas eu quero dizer para você, não olhe para o passado, não olhe para aquilo que já deu errado. Porque hoje, a partir de hoje, um renovo será sobre a sua casa. A partir de hoje será um renovo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Como aqueles 3 jovens não desistiram.
Existem duas maneiras, irmão, da gente viver o sobrenatural na nossa vida. Duas maneiras. A primeira maneira é espontânea vontade. É estar sempre buscando, em primeiro lugar, a Deus na nossa vida. Sabe aquilo que quando nós buscamos o nosso Deus sobre a nossa vida, mesmo quando a tempestade chega na sua casa, na sua vida, a luta chega lá no seu trabalho, mas você não desiste, está continuamente buscando a presença de Deus? Isso é buscar o sobrenatural na sua vida, de espontânea vontade. É porque você acredita e você crê. Quando passamos por luta e provas difíceis, acusadores vão aparecer. Só que Deus, quando aquela prostituta, ela foi acusada por várias pessoas. Naquele momento, Jesus chegou e não acusou. Mas Jesus, naquele momento, mostrou para todos. E assim todos ali aprenderam a lição naquele momento. Mas eu quero dizer para você que quando nós aprendemos a receber sobre a nossa vida o sobrenatural, dispõe à vontade, é com grande alegria de Deus. Quando você faz alguma coisa, dispõe à vontade sem ninguém mandar, isso é alegria para Deus. É alegria no seu trabalho, quando o seu patrão não pede para você fazer, mas você vê a necessidade e vai e faz. É uma alegria para o seu patrão. E eu quero dizer para você que não é diferente na vida espiritual. E a segunda maneira, irmão, da gente também viver o sobrenatural, é pela misericórdia de Deus. Pessoas que não merecem, que não têm buscado a presença de Deus em suas vidas. É natural, irmãos, isso aí acontecer. É natural no dia a dia a gente envolver das coisas no mundo e deixar de buscar as coisas naturais, as coisas divinas do céu que é de Deus. Só que eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele é misericordioso com a minha vida e com a sua. Mesmo nós quando esquecemos de buscar Deus nos dias difíceis, eu quero dizer para você que Deus ele tem te buscado nos dias difíceis da sua vida, mesmo você não lembrando de Deus. Muitas das vezes você vê pessoas vivendo o sobrenatural de Deus e fala, mas será que aquela pessoa merece? Às vezes para mim, no meu pensar, na minha maneira de ver, ela nem não merece. Só que para Deus eu quero dizer que Ele é misericordioso com a minha vida e com a sua. Mesmo das vezes nós não merecemos alcançar o sobrenatural. Pessoas vão passar pelo sobrenatural. E através do sobrenatural da vida dessa pessoa, pessoas até pessoas que talvez até não acreditaram ou não acreditam nela, vai ver que mudanças sobre aquela vida, porque não tem como, irmãos, a gente passar pelo sobrenatural e a gente não vê a diferença, não tem como. E dando continuidade aqui em três requisitos para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. O primeiro, descubra o que está faltando na sua vida, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Faça uma respectiva da sua vida com Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós dobramos nosso joelho, nós oramos, a dificuldade chega, a luta chega, a enfermidade chega. Você quer ver a coisa mais difícil, irmão, que mexe com o nosso sentimento espiritual, a nossa vida, é a enfermidade. A enfermidade, quando ela chega sobre a nossa casa, se nós não estivermos em cima de um alá estruturado, ali tudo desaba. Nós perdemos o rumo de tudo. Nós chegamos em ponto, irmão, muitas das vezes, até de esquecer que Deus existe. Porque nós passamos de ser pessoas de acreditar, mas sim de pessoas acusar. Aí nós começamos a falar com Deus de maneira de acusar. Senhor, mas por que eu estou passando por esse processo? Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você está passando por dias difíceis, por lutas difíceis, pessoas às vezes já te acusaram, pessoas às vezes não enxergam que você pode alcançar a sua conquista. Eu quero dizer para você nessa noite, que através do sobrenatural, Deus vai mover tudo aquilo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, que sobre o natural, ela vai chegar na sua casa, e você vai ver o sobrenatural acontecer. Porque igual eu falei, o sobrenatural, ele não vem da terra. Sabe quando nós começamos a enxergar o sobrenatural? É quando a enfermidade chega, você vai até o hospital, até o médico, ele olha para você e fala, ó, não tem jeito mais. Não tem jeito. Mas aí Deus entra com a sua soberana mão. Quando o homem se afasta, Deus entra. É assim, dessa maneira que funciona. Muitas das vezes, irmãos, nós perdemos o rumo da enfermidade ou daquela luta, aqueles dias
que chega até a nossa casa, nós perdemos o rumo e a direção. O homem, ele se afasta, fala, não tem jeito mais. Mas aí sim entra a providência divina, porque como eu falei no início, o sobrenatural, ela não vem da terra. O sobrenatural, ele vem celestial. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista dos seus sonhos ou dos seus projetos, se você está achando difícil, porque Deus, ele já entrou com a sua mão, e o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida. E o segundo requisito, pare de limitar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Achar que você não tem capacidade de viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, pode muitas das vezes o diabo ele nos confundir. Muitas das vezes o inimigo, ele não vem para tirar a minha vida e a sua, mas ele vem para nos confundir. Presta atenção nisso, ele vem para nos confundir, tirar o nosso potencial, tirar a nossa crença, entendeu? De acreditar que Deus pode fazer algo sobre a minha vida e a sua vida. A gente falando sobre, como a palavra hoje até foi falado aqui hoje, sobre Pedro. Pedro naquele momento, irmãos, quando chegava aquela tempestade, ele chegou a acreditar que ele podia andar sobre as águas. Aquele momento, Pedro, ele chegou a viver o sobrenatural sobre a vida dele. Porque quando ele viu Jesus, a crença dele, ele cria em Deus, em Jesus. Ele viu que Jesus estava andando sobre as águas. Então ele falou, se Jesus está andando, eu sirvo ao Jesus. Eu sei o que Jesus pode fazer, então eu também posso andar. Então Jesus fala, vem Pedro. E Pedro sai. Eu quero dizer para você nessa noite, como foi falado, sai desse barco. O seu sobrenatural está tão perto de você, para você alcançar. Faça igual Pedro, seja ousado nessa noite e vai até o alcance do seu sobrenatural. Porque Deus, ele já tem preparado para te entregar. E naquele momento Pedro começa a caminhar. Mas sabe o que faz Pedro, na metade do caminho, perder o alcance de alcançar o sobrenatural da vida dele? Ele teve sim o prazer de sentir a pequena quantidade de sobrenatural, de caminhar. Mas quando Pedro olha ao seu redor, vê toda aquela tempestade, tira o foco de Jesus, então Pedro começa a se afundar. Você esteve tão próximo, eu quero dizer para você nessa noite, que você que esteve tão próximo de alcançar o sobrenatural na sua vida, você chegou a perder, porque você desviou o teu olhar e deixou de acreditar em Senhor Jesus, de acreditar em Deus. Não, então é diferente essa campanha. Essa campanha foi aqui colocado, o pastor foi direcionado através de Deus. É para que a gente possa exercer a nossa crença, exercer tudo aquilo que nós acreditamos. Porque nós servimos um Deus vivo, maravilhoso. Então não desvia o teu olhar de Deus. Não importa a tempestade lá fora, não importa as lutas, não importa as pedradas jogadas até você, irmão. Preste bem atenção nisso. Se você está recebendo pedrada, é porque você é uma árvore que dá fruto. Você já passou na rua, viu alguma árvore que levou pedrada toda machucada que não dá fruto? Somente folha? Não tem. Mas quando você vê uma árvore toda machucada, toda sangrada, é porque ela dá fruto. Você já viu como é que é uma seringueira? Quem que já viu uma seringueira aí? Ela é toda riscada. E ela sangra. Mas por que ela é riscada? A gente pode até passar e falar, nossa, mas que dó, né? Olha que dó da árvore. Mas não é. Aquela é a função dela. Ela dá o fruto. Se ela não desse o fruto, ela não seria riscada. Se alguém está atacando pedra em você, na sua casa, na sua família, é porque você está incomodado. Ou a pessoa está incomodada com você, é porque você está dando fruto, irmãos. Não fica triste com essa situação, não. E a terceira, para mim finalizar rapidamente aqui, não trate o sobrenatural como natural. Presta atenção nisso aqui, não trate o sobrenatural como natural. Tem pessoas que estão vivendo o sobrenatural de Deus e não conseguem ter a sensibilidade de reconhecer. Irmãos, você vê pessoa que ela está vivendo o sobrenatural de Deus. Você vai falar com ela, ela não reconhece. E você que está lá fora, você vê que é Deus na vida daquela pessoa. Porque se não fosse Deus, aquela pessoa não estava de pé. Se não fosse Deus, aquela pessoa não estava naquele lugar onde que está. E muitas das vezes nós somos ingratos. E eu quero dizer para você que essa ingratidão, mesmo, a gente pode lembrar lá do povo hebreu que caminhou pelo deserto. Povo ingrato. O povo que viveu o sobrenatural. Eu posso até
falar que um dos versículos, umas passagens da Bíblia que o povo mais viveu o sobrenatural da Bíblia foi os hebreus que caminhou pelo deserto. Você sabe por quê? Quantos anos que eles caminharam pelo deserto, que ali não tinha costureira para fazer roupa não. Ali o sapato crescia no pé deles, irmãos. Deus agia sobre a vida daquele povo. Mas só que quando chegava a luta, quando chegava, mesmo que eles viveram o sobrenatural lá atrás, eles foram ingratos. Sabe por quê? Porque eles não reconheceram. O mar se abriu, eles passaram, não reconheceram. O sapato está crescendo no pé, não reconheceram. O maná vinha do céu, o alimento, não reconhecia. A água jorrava. A fonte jorrava, mas eles não reconheciam. Eu quero dizer para você nessa noite, você que quer viver o sobrenatural, Deus está dizendo que a autoridade que Ele tem, preste atenção sobre esse requisito. A partir do momento que nós começarmos a mudar na nossa vida e ter reconhecimento e reconhecer, Deus Ele vai começar a liberar o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Não seja ingrato como aquele povo do deserto foi. Muitas das vezes nós deixamos de alcançar o sobrenatural por falta que nós temos sobre a nossa vida a ingratidão. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista dos seus sonhos nem do seu projeto, porque Deus Ele já patenteou essa causa. Pessoas já desistiram de você, mas Deus não desistiu. Deus Ele tem bem próximo da sua vida para te entregar o sobrenatural. Você que crê nisso, dá um bravo de glória a Deus em nome de Jesus. Que possamos sair daqui hoje com essa palavra, irmãos, guardada sobre o nosso coração. Porque essa palavra, ela vai te levar a alcançar, a você viver o sobrenatural na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, orar se foi, mas guarde essa palavra sobre o seu coração. Que através dessa palavra, eu e você, vamos viver o sobrenatural todos os dias, como a palavra e a campanha está falando. Vivendo o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém?